Isso tudo aconteceu quando eu tinha uns 8 anos. Muitas coisas aconteceram, e sempre aconteciam à noite. E eu me pergunto, o que é que a noite tem? Eu me lembro de uma noite lá pelas 1 hora da madrugada. Eu estava deitada na cama, acordada como sempre, quando de repente eu ouvi um uivo muito alto e estrondoso vindo de um terreno baldio que tem do lado da minha casa, e que a parede dá quase para a parede do meu quarto. E eu ouvi um cara gritar na rua para alguém correr, que aquilo era um lobisomem. Eu escutei um urro bem alto e logo em seguida uma correria. E então, 1 minuto mais tarde, mais ou menos, eu ouvi outro grito. Eu pulei da cama e olhei pela janela, e o que eu vi lá na rua foi uma cena chocante. Era um cachorro enorme em cima de uma mulher de idade. Ele dava mordidas no braço dela e arrancava pedaços. E enquanto um senhor que estava ali, um senhor também de idade, ele jogava pedras e paus para aquela coisa soltar a senhora. Eu também vi as luzes das casas vizinhas se apagando, como se ninguém quisesse ajudar, e fingi que não viram nada. No outro dia cedo, a notícia repercutiu que uma senhora foi achada destroçada na minha rua, mas como eu era criança, não fiquei sabendo de muitos detalhes na época. Então, 1 mês depois, lá pela meia-noite, eu estava acordada na cama de novo, tentando dormir. Eu dormia com a minha porta aberta nessa época. Então, eu ouvi o que eu posso descrever como panelas batendo uma nas outras. E essas panelas ficavam no tanque do nosso quintal. Eu escutei aquele rosnado infernal e alguma coisa tentando entrar na casa e fungando por debaixo da porta. E todas as janelas do andar de baixo estavam chacoalhando violentamente. Estava fazendo muito barulho. Eu fiquei tão assustada que eu me cobri com o cobertor e fiquei lá até dormir. No dia seguinte, todos falaram que não ouviram nada durante a noite, mas eu acredito que seria aquela fera no quintal de casa, procurando comida nas panelas, já que sempre ficavam restos de comida nas panelas. Além desse lobisomem, que todos tinham conhecimento da sua existência, mas todos negavam acreditar para não chamar atenção, pois afinal poderia ser qualquer um da vizinhança. Eu também via coisas sobrenaturais na minha casa. Eu ouvia passos na escada. A minha cama ficava posicionada de um jeito que você podia ver perfeitamente o corredor inteiro. E ninguém nunca subia a escada. Os passos continuavam como se tivesse alguém subindo sem parar, como se a escada durasse para sempre. Eu também ouvia batidas vindo do meu pequeno armário, e era só um toque, toque, toque. E em uma noite, eu me levantei e fui olhar lá dentro, e não tinha nada. E quando eu voltei para a cama, o toque-toque voltou novamente. E isso durou a noite inteira até eu dormir. Mas a coisa mais assustadora que já aconteceu comigo foi durante o dia. Eu estava sentada na sala com uma amiga minha, brincando com os gatinhos que a minha gata tinha acabado de ter. E só tinha nós duas dentro de casa. E de repente, eu comecei a sentir o cheiro de fumaça de cigarro. A minha amiga perguntou para mim se eu estava sentindo esse cheiro. Eu disse que sim. Então, ela apontou para a TV e falou para que eu olhasse. A TV estava desligada, mas refletindo nela, dava para ver uma mulher em pé,
atrás da gente, fumando um cigarro. A mulher usava um longo vestido vermelho. Então eu virei para trás e ela não estava lá. Mais tarde, eu falei para minha mãe o que tinha acontecido e ela começou a chorar. A mulher que eu descrevi para ela era a descrição perfeita de uma pombagira que no terreiro havia prometido alguma coisa para minha mãe. Muitas coisas estranhas aconteceram naquela casa. Eu ouvia vozes e gritos vindo de trás da TV, mesmo quando ela estava desligada. Sussurravam o meu nome na minha orelha e batidas vinham do andar de cima, quando todos estavam no andar de baixo. E também eu ouvia muito passos de noite. Eu poderia ficar o dia inteiro descrevendo tudo o que já me aconteceu, mas acho que já dá para vocês terem uma ideia. Boa noite. O que vou relatar foi uma única experiência paranormal que eu tive. Foi algo que até hoje eu não consigo explicar. E nem tenho ideia de como eu fiz aquilo e se foi realmente real. Eu moro em uma casa de tamanho médio de 2 andares e eu não vou explicar como é a casa. Só basta dizer que o meu quarto fica na frente da casa no 2º andar e a cozinha fica na outra ponta da casa, no 1º andar. Uma noite, nem era tão tarde. Deveria ser mais ou menos umas 21 horas. Eu estava sozinha em casa, no meu quarto, vendo televisão, e decidi ir para a cozinha preparar algo para comer. Eu fiz um sanduíche para mim, coloquei no prato e fui levar para o meu quarto. Bem, só um detalhe. Isso aconteceu naquela época de racionamento de energia aqui em São Paulo. Então, a casa como estava com as luzes todas apagadas, e como eu consigo andar em casa no escuro numa boa, eu apaguei a luz da cozinha e estava voltando para o meu quarto. E como ainda tinha algumas luzes da rua acesa, ainda dava para ver alguma coisa dentro de casa numa boa, mas não muito bem. E quando eu saio da cozinha, eu tive uma vontade de olhar para trás. Então eu olhei. E quase que eu sujei as minhas calças ali mesmo naquele momento. Havia uma figura escura parada no meio da cozinha, e a figura começou a andar na minha direção. Eu joguei o copo de refrigerante e o prato com o sanduíche naquela coisa e saí correndo. E quando eu cheguei na escada, eu olhei para trás e lá estava aquela coisa correndo atrás de mim. E a essa hora eu já estava em pânico. Eu achava que tinha alguém na minha casa e pelo jeito que estava correndo, aquilo iria me matar. E quando eu estava no topo da escada, eu olhei para baixo e vi a figura no pé da escada, olhando para trás. Eu pensei, pronto, tem mais de um, eu tô morto. Eu disparei em direção ao meu quarto sem olhar para trás e fechei a porta. E foi aí que eu quase enlouqueci. Eu tranquei a porta e me afastei dela, andando para trás, até chegar na janela, pensando que eu teria que pular lá fora para me salvar. E aquela coisa que estava me seguindo simplesmente atravessou a porta e não era qualquer coisa. Era eu. Era exatamente a minha imagem. E eu fiquei paralisado com aquilo e não conseguia me mexer. Aí então, a imagem virou para a porta, mexeu na chave e veio andando de costas até a janela onde eu estava, imitando exatamente todos os meus movimentos.
Ela chegou onde eu estava e meio que entrou em mim. Eu fiquei muito assustado com aquilo e me joguei da janela, caindo no gramado, e com isso eu torci o meu pé. E quando os meus pais chegaram em casa com o meu irmão, eles me viram lá fora, pois eu que não entraria em casa sozinho. Eles perguntaram o que tinha acontecido, e como eu não tinha ideia do que havia acontecido, eu falei que achei ter visto alguém dentro de casa. Eles viram que eu tinha pulado da janela e que estava machucado, e então acreditaram em mim. O meu pai chamou a polícia, e assim que eles chegaram, entraram na casa e falaram que não acharam ninguém e nem sinal de invasão. O meu pai foi na cozinha e viu o refrigerante, o sanduíche e cacos de vidros por tudo que é lado. Então, viu que eu não estava brincando. Mas tirando isso, a casa toda estava em ordem, sem nenhuma janela quebrada e sem nenhuma porta arrombada e nem nada. Até hoje, eu não tenho ideia do que aconteceu, mas me ver atravessando a porta do quarto foi algo que eu nunca vou esquecer. Boa noite. Eu viajei para o Rio de Janeiro a fim de passar o ano novo com os meus amigos. Eu saí de avião do Maranhão com destino ao Rio. Eu fui para admirar o show pirotécnico e desde o dia que eu saí, rotineiramente, a minha cadela Bela, ela dirigia-se para o portão de nossa casa e uivava tristemente para a lua. E isso, segundo a minha mãe falava. Ela não dormia e nem alimentava-se direito, deixando a minha mãe muito preocupada. Então, os dias iam passando e Bela só piorava. Ela não saía mais do portão, não importava o tempo. A minha mãe resolveu ligar para mim e quando eu soube, eu fiquei brava com ela porque ela não ligou antes, pois a Bela sempre foi a minha companheira desde a minha infância. E considerávamos ela um membro da nossa família. Eu não hesitei aos apelos da minha mãe, e 2 dias depois, eu consegui trocar as minhas passagens aéreas, e assim, antecipando o meu regresso. Eu encontrei Bela quase sem vida, mas com os meus carinhos e cuidados, ela foi se recuperando. Comemorei o ano novo com os meus pais e a minha cachorrinha. E então comemoramos a entrada de um ano novo. E apesar de lamentar não estar com os meus amigos no Rio de Janeiro, na manhã seguinte, as notícias estavam estampadas no jornal. Na noite de 31 de dezembro, por uma falha no motor, o avião que estava os meus amigos e que era para eu estar também, ele desmanchou em pleno ar, matando todos a bordo. O avião foi fabricado em 1970 e havia saído de São Luís, no Maranhão, e tinha como destino final o aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Ele havia parado em Balsas, na Bahia, para fazer uma manutenção. E o acidente aconteceu a menos de 1 quilômetro do aeroporto de Balsas, e o avião havia decolado do local minutos antes após abastecer. Boa noite. Olá a todos do canal, eu me chamo Wanda e tenho experiências paranormais desde que eu tinha 7 anos de idade. Eu cresci em uma casa assombrada no interior de Minas
e morei em mais algumas desde então. A história que eu vou contar é de quando eu tinha 14 anos e morava na casa dos meus pais adotivos. Bem, agora eu tenho 30 anos, e como eu falei antes, essa história se passa quando eu tinha 14. E tudo começou com uma sensação ameaçadora que vinha do quarto do meu irmão adotivo. Eu me aproximei na ponta dos pés para investigar o que era aquela energia ruim que vinha do quarto dele. E imediatamente eu senti aquilo, e aquilo me sentiu. Aquele estava com muita raiva por eu saber o que era que estava lá. Eu tentei contar para minha mãe que tinha algo na casa, mas ela simplesmente falou que nenhum espírito entraria em uma casa cristã e se recusou a ouvir qualquer outra coisa que eu tinha para falar sobre o assunto. Então, tudo o que eu sofri, eu tinha que sofrer sozinha. Naquela noite, eu sonhei com uma espécie de demônio que parecia muito com Pazuzu do filme O Exorcista. E ele queria que eu fizesse coisas para ele, mas eu falei que nunca faria nada do que ele quisesse. Ele falou que faria de tudo para que eu me arrependesse do que eu tinha dito. E foi quando os pesadelos começaram. Eu sempre tinha um pesadelo em que uma entidade que parecia a morte, a figura vestida no manto negro e com a foice, me perseguia por uma rua escura. No sonho, sempre antes dela conseguir me encontrar, eu acordava em pânico, o meu coração batia forte e às vezes eu estava suando fria e sentia como se alguma coisa estivesse rindo de mim no quarto escuro. E eu tive esse pesadelo toda noite por uma semana. Então, as coisas pioraram. Numa noite, eu estava lendo a minha Bíblia, uma coisa que eu fazia todo dia. E enquanto eu estava lendo, a minha visão foi escurecendo e eu acabei ficando totalmente cega. Eu fechava e abria os olhos e nada, tudo escuro. Eu acendia e apagava a luz do abajur do lado da minha cama, mas eu não conseguia ver nada. Então, eu comecei a rezar fervorosamente para que isso acabasse e para que aquilo fosse embora, mas a cegueira durou por uns 10 a 15 minutos. E isso começou a acontecer toda noite por 2 semanas. A próxima coisa que começou a acontecer era que eu entrava em um transe e ouvia uma música. E eu me lembro que era a Sinfonia do Demônio, de Joseph Tartini. A minha visão escurecia e depois clareava, e eu me via em uma mata escura. E a minha visão só clareava quando eu via raios vermelhos no céu, que clareava o lugar avermelhado que parecia o próprio inferno. E quando os raios clareavam, eu via aquela figura clássica do demônio vindo até mim. Eu corria, e mesmo aquilo só caminhando parecia muito mais rápido do que eu. Eu passei a pesquisar sobre alguns banimentos e funcionou por um tempo. Outra coisa que acontecia comigo era quando eu estava no quintal, eu ouvia vozes, risadas, gritos, choro e tudo de uma vez só, como se viesse de todos os lados, e de repente tudo se transformava em uma única voz demoníaca. Eu entrava em um estado de transe e andava em círculos ouvindo aquilo tudo. Eu nunca consegui entender o que falavam, mas o som daquelas vozes era muito medonho. E como as coisas sempre têm um jeito de ficar ainda pior, os meus pais adotivos acabaram viajando em um final de semana e só estávamos eu e o meu irmão em casa.
E no final de semana, eu fiquei petrificada de medo quando a noite caiu. Eu tinha certeza que aquele demônio viria me pegar durante a noite. Então, eu passei a noite toda em claro. Eu fiquei acordada por 3 dias seguidos, e então eu percebi que, ficando assustada e me comportando desse jeito, aquilo estava ficando mais forte. Então, naquela noite eu fui para a cama, apaguei a luz e fechei os olhos. Eu acabei dormindo e nada aconteceu naquela noite. Na manhã seguinte eu acordei sendo chacoalhada violentamente e eu senti um bafo quente e pútrido no meu rosto, e eu notei que eu estava flutuando no ar a uns 10 centímetros da minha cama. Eu fiquei sendo chacoalhada por uns 3 a 4 minutos e depois eu fui jogada com tamanha violência na minha cama que eu bati nela. Quiquei e caí no chão. Isso aconteceu pelos próximos 3 dias. E depois desses 3 dias de puro terror, numa tarde, eu ouvi o meu irmão entoando alguns cânticos e alguma evocação no quarto dele. Eu fui até a porta dele, que estava um pouco aberta, e ele estava lendo algo de um livro e entoando algo que eu não conseguia entender. Mas no livro eu pude ver claramente que estava escrito Grimorium Verum. E mais tarde eu descobri que ele estava lendo instruções de como invocar djinns. Djinns são demônios na cultura árabe. Mas ele não tinha feito o ritual para controlar o demônio, e agora a entidade estava solta pela casa e fora de controle. Eu voltei para o meu quarto e rezei para que nenhum espírito pudesse entrar lá, e depois disso não fui mais atacada. Eu não sei se trancar o meu quarto simplesmente funcionou, ou se aquilo simplesmente foi embora por qualquer outra razão. E antes das coisas piorarem, a minha mãe também começou a ser atacada por essa entidade. Então, finalmente, ela decidiu que nós mudaríamos de lá. O problema foi que nós nos mudamos para uma casa ainda mais no interior, onde tinha uma mata nos fundos e poucos vizinhos por perto. A casa em que havíamos nos mudado aconteciam muitas coisas estranhas, mas pelo menos o que acontecia não chegou a nos atacar. O espírito que habitava ali simplesmente abria e fechava as portas, acendia e apagava as luzes, e nunca me causou mal nenhum. E eu também nunca me senti ameaçada lá. Mas o problema era a mata que havia nos fundos da casa, pois o meu irmão não parou de tentar invocar espíritos. Ele arrumou uma turma com 3 amigos, e com frequência eu presenciava eles fazendo rituais dentro da mata. E quando eu fiz novas amizades no novo lugar onde estávamos morando, eu e um grupo de amigos íamos sempre explorar aquela mata sinistra, e tenho motivos para acreditar que há um espírito mau vivendo dentro daquela mata que fica perto da minha casa. A parte onde esse espírito vive fica um pouco a mais de 1 quilômetro dentro da mata cerrada. Algumas vezes, os meus amigos e eu estivemos nessa área da mata onde aquilo vive, e foram apenas 3 vezes, sem incluir a vez que achamos aquela parte da mata. Então, todos nós começamos a sonhar com um pássaro negro muito grande, e a ideia que tínhamos dele era um pouco diferente um do outro, mas no geral era o mesmo pássaro. A primeira vez que fomos para lá depois de ter achado o lugar, estávamos em um grupo de 8 pessoas, e nós não vimos e nem ouvimos nada de paranormal durante toda a caminhada, exceto um amigo meu que disse que sentiu uma mão agarrar o ombro dele quando não tinha ninguém por perto. Bem,
A quarta vez que fomos naquela mata foi totalmente diferente. Havia apenas 3 de nós dessa vez, e assim que nós atravessávamos o riacho, chegamos a uma área onde as árvores eram um pouco mais altas e a temperatura caiu bruscamente. Era como se estivéssemos entrado em uma geladeira e estávamos no meio do verão. A temperatura caía cada vez mais à medida que íamos avançando. Então, começamos a ver luzes fracas se movendo na altura do chão e depois desaparecerem. Elas se moviam rápido e vimos um total de 3 no chão e uma na altura do topo das árvores. Então, vimos uma sombra pular de árvore em árvore pelo canto dos nossos olhos. E isso poderia ser descrito como algum tipo de animal, mas não parecia ser, pois aquilo era enorme, não fazia barulho nem ao pular entre as árvores e fazia o pelo da nossa nuca se arrepiar. E a todo momento nós ameaçávamos voltar, basicamente sempre que ouvíamos algo fora do normal. Ouvíamos aquelas luzes, mas sempre nos controlávamos e acabávamos indo em frente. E quando chegamos na área assombrada, eu queria acender uma fogueira para mostrar que não estávamos com medo. Mas os meus amigos imediatamente me impediram, falando que isso poderia enfurecer a entidade. Um deles começou a chorar de repente, e nós perguntamos o que era, e ele não soube responder. Ele dizia que só estava sentindo uma angústia e que não conseguia parar de chorar. Naquele momento, eu comecei a sentir uma tristeza enorme, e o meu outro amigo falou que estava sentindo um medo que ele nunca tinha sentido na vida dele. E também estava sentindo toda a tristeza que emanava daquele lugar. E falou que era melhor a gente ir embora dali. E todos nós concordamos. E acima de nós, um monte de pássaros se assustaram e voaram para longe, enquanto nós saíamos daquela área assombrada. Nós fomos saindo o mais rápido possível dali, simplesmente sem correr. Deixamos a área e depois de um tempo atravessamos o riacho. E imediatamente a temperatura subiu e nós não sentíamos mais aquela tristeza, nem aquela angústia toda, nem a perseguição, e não vimos mais nada. E depois que saímos da mata, contamos a história para o resto dos nossos amigos, mas é claro que eles não acreditaram. Depois de um tempo, ainda continuamos a sonhar com o pássaro, mas pouco depois, logo tudo parou. Talvez seja algum tipo de mensagem, quem sabe? Bem, eu e a minha família adotiva moramos por vários anos perto daquela mata assombrada e aconteceram muito mais coisas por lá. Porém, eu trarei num próximo relato. Boa noite. Boa noite, me chamo Elisandra, e este relato ocorreu comigo em 2009, quando eu tinha 27 anos. Bem, para a história não ficar confusa, eu contarei desde o início.
Sou natural de Campo Florido, um município bem no interior de Minas Gerais. Morava em um sítio que ficava na Estrada Velha, sentido município de Conceição das Alagoas. Morei em Campo Florido até os meus 16 anos. E sempre tive uma vida simples naquele interior brabo. Os meus pais nunca foram pessoas fáceis de se lidar, pois o meu pai era muito machista e autoritário. Sempre foi beberrão e quando chegava em casa batia na esposa e nos filhos. Meus 2 irmãos mais velhos se casaram com 18 anos e se mudaram dali. Eles tentaram convencer a minha mãe a sair de casa comigo e ir morar com eles, mas ela não aceitava. Preferia continuar vivendo ao lado do monstro que era o seu marido. E quando eu completei 16 anos em 1998, o meu pai logo tratou de arrumar um marido para mim. Disse ele que eu estava na idade de casar e, além do mais, aquele moço era o marido ideal para mim. Na verdade, o meu pai estava visando o dinheiro deste homem e não a minha felicidade, pois eu nunca gostei daquele homem que era 25 anos mais velho que eu, mas fui obrigada a me casar forçada com ele. Na véspera do meu casamento, eu corri para uma mata que ficava próxima ao sítio onde morava. Era uma mata muito grande e fácil de se perder ali, pois as árvores eram altas, o que dificultava muito a luz do sol de penetrar o lugar. E parecia bastante com aquelas florestas americanas de contos de fadas. Bem, o lugar era frio, e no inverno era coberto por uma neblina densa. Enfim, entrei nesta mata, sentei em uma pedra debaixo de um jacarandá que ficava próximo a um riacho. Então, ali, sem saber o que fazer da minha vida, eu comecei a chorar desesperadamente. E foi aí que, do alto daquela árvore, eu escutei uma voz dizer: "Por que chora, linda moça?" Tomei um susto, mas quando olho para cima, ali estava uma moça loira sentada no galho da árvore. E ela parecia ter uns 18 anos e era muito bela. Ela desceu da árvore e ficamos ali conversando. E ao longo da conversa, eu expliquei a ela tudo o que havia se passado comigo. Ela então disse para mim não me preocupar, pois ela me ajudaria. Mas primeiro, esse cretino do meu futuro marido não teria o prazer de ser o primeiro a me tocar. E em seguida, ela pediu que eu a seguisse, e assim eu fiz. Bem, eu sempre fui acostumada a andar por aquelas matas, mas naquele dia parecia que eu nunca havia passado por ali, pois não reconhecia o caminho. E era como se eu tivesse em um lugar totalmente diferente e mágico, por assim dizer, pois a mata parecia um bosque de tão bonita que era. Entramos em uma casinha de madeira e a moça disse que morava ali. Perguntei o seu nome e ela disse que eu poderia chamá-la de Salomé. Então ela veio até mim e começou a me beijar. Eu nunca, em toda a minha vida, senti atração por mulheres. Mas naquele momento eu estava hipnotizada. E era impossível resistir aos encantos daquela mulher. E assim, transamos loucamente por várias horas. E eu, muito exausta, acabei adormecendo. Acordei no outro dia cedo, embaixo do pé de jacarandá. A neblina do lugar havia se tornado quase um nevoeiro. E muito assustada, eu logo tratei de sair dali. Voltei para casa e o meu pai
já veio me xingando por eu ter fugido. E ele, bêbado, tentou me bater. Eu peguei uma faca e calmamente chamei ele para cima de mim. Bem, ele até tentou, mas eu cravei a faca na sua mão, fazendo um corte grande. E continuei onde estava, com a faca apontada para ele. E falei que era a última vez que ele colocava a mão em mim, ou na minha mãe. E só não acabei com ele ali, porque a minha mãe entrou no meio e eu a respeito muito. Depois do que aconteceu entre a Salomé e eu, algo dentro de mim mudou. Pois eu não era mais tão ingênua e burra. E parecia que uma tremenda coragem havia se apossado de mim. Bem, não teve como fugir do casamento. Afinal, não dava para morar na mesma casa que o meu pai, e eu não tinha para onde ir. Me casei, e o meu marido, no começo, sempre foi um amor de pessoa. E confesso que até comecei a gostar dele. E assim, tivemos 3 filhos homens. Alguns anos depois, em 2005, eu recebi a notícia do falecimento do meu pai. O bizarro é que a autópsia mostra que ele foi parcialmente digerido por algum animal e em seguida expelido para fora. Segundo o legista, ele estava com todos os ossos quebrados, e isso ocorreu antes dele ser devorado. E também, ele se decompunha lentamente com a ação combinada do ácido clorídrico e a enzima pepsina. E que este fato só poderia ser causado por um enorme sucuri. A minha mãe fala que ele não saiu de casa no dia do seu desaparecimento, mas tudo indicava que essa cobra havia invadido o sítio, pego o meu pai e o levado para a mata. E mesmo os biólogos afirmando isso ser impossível, pois as sucuri elas não caçam assim. Mas por outro lado, a minha mãe afirmava haver rastros de uma enorme sucuri pelo terreiro do sítio. Bem, com o tempo do falecimento do meu pai, o meu marido ficou agressivo e passou a ter o mesmo comportamento do meu pai. E na verdade, ele era pior ainda. Na época, morávamos eu, ele e os nossos 3 filhos em uma casa em Belo Horizonte, no bairro Tupi. Pensando nos meus filhos, eu nunca confrontei o meu marido. Até que ele começou a bater também nas crianças. E isso foi a gota d'água. Pois agora eu estava decidido a matá-lo. Sim, a matá-lo. Pois ele havia jurado me matar se eu me separasse dele. E eu sei que ele faria isso, pois descobri que ele fazia o consumo de drogas pesadas e só chegava em casa alterado. Um dia que ele saiu, eu liguei para o sítio onde morava a minha mãe para perguntar como ela estava. Mas para a minha surpresa, quem atendeu foi o meu irmão do meio, o Fabrício. E de tanto ele me perguntar se estava tudo bem, eu me desabafei com ele sobre tudo o que eu passava. Porém, eu não tinha falado dos meus planos de matar o meu marido. Mas para a minha surpresa, o Fabrício me dá a ideia de nós dois o matá-lo. E tudo o que eu precisava fazer era levar o meu marido até o sítio. E lá, o meu irmão providenciaria o resto. Pensei muito e decidi fazer assim como meu irmão falara. Ele disse também que a minha mãe estava morando com o nosso irmão mais velho lá em Betim. E o sítio estava deserto, sem ninguém para cuidar. Então, ele havia ido lá para ver como estava a situação do sítio, se valeria a pena vender. E por coincidência, eu liguei no exato momento que ele estava lá. Bem,
Eu deixei as crianças na casa de uma amiga e fui para o sítio. E algumas horas depois, o meu marido me liga furioso, perguntando onde eu estava. Disse a ele que havia ido visitar a minha mãe no sítio. E ele começou a me xingar de vários nomes, que nem vou dizer aqui. Disse também que se eu não voltasse, ele iria atrás de mim para me matar. E eu disse a ele que não podia voltar, pois o carro havia quebrado. Então, ele, muito irado, logo desligou o telefone. E naquele momento, eu tinha certeza que ele viria atrás de mim. Então, naquele dia, por volta de meia-noite, lá estava ele. Eu vi o carro dele se aproximando, e ele já entrou gritando, perguntando onde eu estava. Ele gritava vários palavrões e já foi entrando pela porta da cozinha que ficava aos fundos da casa. Mas neste momento, o meu irmão o surpreendeu. Ele xingava o meu irmão e tentava se livrar do mata-leão que o meu irmão deu nele. Bem, eu me surpreendi com a força do meu irmão, pois ele fazia isso com muita facilidade. Em seguida, ele levou meu marido para o fundo do sítio e o jogou dentro de uma cisterna que estava aberta. E também tinha muita terra em volta, pronta para tapar aquele buraco. Inclusive, ali também havia uma pá. Em seguida, o meu irmão me entregou a pá e disse: "O marido é seu, você termina o serviço." E logo saiu. O meu marido, ali dentro do buraco, me xingava de vários palavrões e dizia que iria me matar assim que saísse dali. Mas aquele lobo logo virou um cordeirinho quando viu que eu jogava terra no buraco para o enterrar vivo. Então, ele começou a chorar e a implorar que eu parasse, que ele ia mudar e nunca mais fazer nada de ruim contra mim. Por outro lado, eu não disse uma palavra, apenas jogava a terra com a pá. No começo, ele até subia em cima da terra que caía, mas como era muito fofa, ele perdia o atrito e logo afundava. Quando o enterrei, eu fui para dentro de casa tomar um banho, e a sensação que eu tinha era que a qualquer momento ele sairia daquele buraco. E aquela foi a noite mais longa da minha vida. Na manhã seguinte, eu fui até o local para ter certeza que ele estava morto. E sim, pois era impossível ele ter saído dali, pois o buraco era estreito e deveria ter uns 4 metros. E com ou sem terra, era impossível ele sair de lá. Fiquei satisfeita que aquele monstro teve uma morte horrível. Bem, depois daquela noite, eu não vi mais o meu irmão. Então verifiquei na agenda que a minha mãe sempre anotava o contato dos filhos e parentes, e lá eu achei o seu número. Liguei para ele e a empregada da casa atendeu. Ela disse que ele e a esposa estavam viajando de férias para Recife e só voltariam no início de agosto. E por mais que eu retrucasse que não, que ela estava ficando louca, ela disse que se eu quisesse confirmar a história, eu ligasse para o celular dele. E assim, ela me passou o número do meu irmão. Bem, eu liguei. E realmente, ele estava em Recife já havia uma semana. Eu, desesperada, sem saber o que estava acontecendo, corri para a mata, onde era o meu local de reflexão. Fiquei ali perto do jacarandá por alguns minutos, e logo eu me lembrei da Salomé. Então, em minha cabeça, eu comecei a chamar por ela. E novamente, ela me apareceu ali de cima do tronco do jacarandá. E o mais incrível é que ali foi o primeiro lugar que eu a procurei antes de a chamar. E ela não estava ali.
A Salomé me explicou que não foi o meu irmão que havia esquematizado a morte do meu marido, mas que foi ela. Pois ela havia se passado pelo meu irmão para me dar mais coragem. E que também foi ela que matou meu pai. Pois eu havia pedido isso a ela na noite que passamos juntas. Bem, mas eu não me lembrava disso. Eu disse a ela que ela era uma mentirosa. E que também eu não queria vê-la nunca mais. E foi aí que ela também foi ela que matou meu pai. Pois eu havia pedido isso a ela na noite que passamos juntas. Bem, mas eu não me lembrava disso. Eu disse a ela que ela era uma mentirosa. E que também eu não queria vê-la nunca mais. E foi aí que ela também foi ela que matou meu pai. Pois eu havia pedido isso a ela na noite que passamos juntas. Bem, mas eu não me lembrava disso. Eu disse a ela que ela era uma mentirosa. E que também eu não queria vê-la nunca mais. E foi aí que ela também foi ela que matou meu pai. Pois eu havia pedido isso a ela na noite que passamos juntas. Bem, mas eu não me lembrava disso. Eu disse a ela que ela era uma mentirosa. E que também eu não queria vê-la nunca mais. E foi aí que ela também foi ela que matou meu pai. Pois eu havia pedido isso a ela na noite que passamos juntas. Bem, mas eu não me lembrava disso. Eu disse a ela que ela era uma mentirosa. E que também eu não queria vê-la nunca mais. E foi aí que ela também foi ela que matou meu pai. Pois eu havia que agora eu precisava voltar para os meus filhos. Pois eu era uma bela mulher, mãe de uma linda ninhada. Sim, foi assim que ela se referiu aos meus filhos. Perguntei se eu poderia vê-la novamente. Ela disse que talvez. Porém, eu nunca deveria trazer nenhum homem comigo naquela mata, pois ela é uma devoradora de homens, mas que ama as mulheres iguais a mim, e que se novamente alguém tentasse me machucar, eu poderia sempre contar com a sua ajuda. Bem, eu fui embora dali. Voltei para BH e falei para as pessoas que o meu marido estava morando com a sua amante e que eu não queria mais saber dele. E quando a poeira abaixou, eu coloquei a casa à venda e me mudei com os meus 3 meninos para Santa Catarina. E moramos aqui em Joinville há quase 9 anos. Bem, eu nunca mais vi a Salomé, mas ainda sonho com ela. E no sonho, ela sempre está linda como sempre. Bem, a minha mãe de fato estava morando com o meu irmão mais velho. Porém, ela faleceu há 5 anos de um derrame. Eu não tenho muito contato com os meus irmãos. Na verdade, eu quase nunca tive. E se nós falamos uma vez por ano, é muito. Mas eu sei que eles estão bem. Seguem as suas vidas e são felizes com as suas famílias. Bem, este é o meu relato que sempre quis compartilhar com todos do canal. E só não enviei antes porque o assunto aqui era somente lobisomens. Mas depois que as mulheres cobras decidiram aparecer no canal, eu decidi compartilhar a minha história com vocês. Boa noite.
Este texto foi escrito por um jornalista de Porto Alegre. Embora o mesmo jornalista tenha compilado casos sobrenaturais, narrado pela polícia e bombeiros afirmando que são casos fictícios para evitar mais perguntas, o caso de hoje é o oposto disso, e é verdadeiro. Os crimes da Rua do Arvoredo são episódios ocorridos nos anos de 1863 e 1864, na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, por Márcio Stizalkowski, do Giro de Notícia, Rio Grande do Sul. Em 1863, um imigrante alemão passa a noite toda bebendo no centro de Porto Alegre, lugar que até hoje é conhecido pelos bares, principalmente na Rua Beco da Ópera, atual Rua Araguai, no centro de Porto Alegre. Em pouco tempo, teria conhecido uma linda alemã que mal conhecia o idioma português. Ela é jovem, bonita e falava alemão fluente. Eles bebem e conversam. E em pouco tempo estão aos beijos. E a moça convida o imigrante para ir em sua casa, que fica a poucas quadras dos bares. O seu nome é Catarina Pause. E o local de encontro foi na antiga Rua do Arvoredo, atual Rua Coronel Fernando Machado. Bem, chegando ao local, a Catarina leva o imigrante para um quarto fechado com iluminação à luz de velas. O imigrante a beijou e provavelmente tirou a roupa para fazer amor com a linda loira alemã. E depois de nu, percebe-se a presença de um homem no quarto escuro. O homem lhe aponta uma faca e manda Catarina sair. E em breve, ambos os homens estariam lutando. E o imigrante sentira diversas facadas pelo seu peito e garganta. Esse tipo de morte é uma das mais difíceis se a faca não atingir os órgãos vitais, indicando que a vítima acaba tendo uma morte lenta e dolorosa, provavelmente se afogando no próprio sangue, antes das hemorragias fazerem o seu efeito mortal. Mas o homem que está por trás do crime não é um mero assaltante ou assassino de primeira viagem. Se trata de José Ramos, um ex-inspetor da polícia de Porto Alegre, que sabia muito bem o que estava fazendo. Este primeiro imigrante assassinado nunca foi identificado, mas se sabe o que aconteceu com ele. Assassinado, provavelmente degolado, foi minuciosamente esquartejado e descarnado. Sim, a carne foi calmamente removida dos ossos e órgãos. Os seus ossos foram dissolvidos em ácido e queimados no forno de casa. E a sua carne foi transformada em linguiça e vendida para ocultar o crime. José Ramos, filho de Manuel Ramos e Maria da Conceição, o seu pai fez parte na Revolução Farroupilha na cavalaria, antes de desertar e fugir para Santa Catarina. Um dia, durante uma discussão de família, o seu pai bateu em sua mãe. E com sangue nos olhos, José Ramos parte para cima do seu pai e o desfere várias facadas que o levaram a óbito poucos dias depois. E daí ele foge para Porto Alegre, onde fez parte da polícia como inspetor. Em 1862, o seu caminho cruzaria com Domingos José da Costa, bandido famoso que se afirmava como um Robin Hood, que roubaria dos ricos para dar aos pobres, sob o apelido de Campara. Uma noite, Campara tentou fugir da cadeia e deu de cara com José Ramos, que o agarrou e o estrangulou até quase matá-lo. E assim ele foi expulso da polícia,
porém continuou trabalhando como informante. Catarina Pause era de parte húngara da Transilvânia, mas durante a Revolução Húngara de 1848, Catarina foi violentada e sua família foi toda morta. E sem ter para onde ir, ela aceitou se casar aos 15 anos com Peter Pause, para poder fugir da pobreza. Mas durante a viagem para o Brasil, Peter se mata misteriosamente. Ela chegou a Porto Alegre aos 20 anos e começa a viver com José Ramos. Carlos Klausner era um imigrante alemão que possuía um açougue atrás da igreja Nossa Senhora das Dores, na Rua da Ponte, atual Rua Riachuelo, na cidade de Porto Alegre. Chegou ao Brasil em 1859 e abre o seu negócio, conseguindo em pouco tempo sucesso financeiro, e devido à localização de seu empreendimento. Solitário, Klausner cria laços de amizade com José Ramos e o transforma em seu ajudante no açougue, visto que Ramos falava alemão. Em agosto de 1863, a sequência de desaparecimentos começou a repercutir pela cidade. Não se sabe o número certo, mas ao menos 6 pessoas foram mortas. Os homens saíam para beber na antiga Rua Beco da Ópera, atual Rua Uruguai, que até hoje tem lindos bares para as pessoas saírem para beber e eventualmente namorar. Logo, acabavam conhecendo uma linda alemã que não sabia falar português direito. A conversa ia bem. Olhos azuis seduziam e convidavam para dar uma volta até a Rua do Arvoredo. E dentro do açougue encontraram José Ramos e são violentamente mortos a golpes de faca. Todos os seus objetos são roubados, os seus corpos são despidos e depois as suas carnes são removidas até os ossos. As carnes são vendidas para os porto-alegrenses sem desconfiar de nada. E o produto que mais fez sucesso foi a linguiça feita de carne humana. Com o tempo, as autoridades começaram a ser criticadas sobre os desaparecimentos. E quando as suspeitas ficaram maiores, o alemão Carlos Klausner se assusta e decide fugir para o Uruguai. A tentativa de fuga fez com que José Ramos o matasse e escondesse o seu corpo no quintal de casa. José e Catarina assumiram tudo de Carlos, afirmando que ele vendeu tudo para eles. Em 1864, 2 desaparecimentos foram a ponta de lança que fez os crimes serem solucionados. O caixeiro viajante José Inácio de Souza e o comerciante Januário Martins teria sido visto pela última vez na casa de José Ramos, com o cachorro do José Inácio do lado de fora, esperando o dono sair. No dia seguinte, os 2 desapareceram, mas o cachorro continuava do lado de fora latindo, esperando o dono sair. E isso causou a desconfiança da polícia. Interrogado, José Ramos afirmava que ambos foram para São Sebastião do Cai. Não satisfeito, o delegado percebeu o cachorro e decidiu voltar no outro dia e pegar um flagrante. Dito e feito, no outro dia, o delegado foi perguntar do cão desaparecido e entrou na casa. Foi um verdadeiro matadouro. Foram encontrados objetos pessoais mantidos como lembranças. O corpo de Carlos Klausner, em decomposição, estava enterrado no porão da residência. O poço da casa tinha os corpos de Januário, de José Inácio e do pobre cachorro que teve o ventre rasgado pelo assassino. Catarina foi presa por crimes menores e havia se convertido a uma linha cristã muito conhecida no estado do Rio Grande do Sul.
os Möckers, que significa beatos em alemão. Ela decidiu confessar os crimes, escrevendo um diário que foi importante para decifrar os outros crimes. Amigo do delegado, o delegado Dário Rafael acumulava as funções de chefe da polícia e juiz de direito na época. E José Ramos era ex-inspetor e informante da polícia. Então, para evitar constrangimentos, o delegado abafou boa parte do caso e da investigação. José Ramos foi sentenciado à pena de morte por enforcamento, mas cumpriu prisão perpétua até morrer na Santa Casa de Misericórdia, de Porto Alegre, em 1893. Catarina Pause foi presa e cumpriu 13 anos. O caso foi muito mal falado no Brasil, mas assustou o mundo e influenciou diversas obras. Charles Darwin comentou: será que existe um chacal adormecido em cada homem? E estes fatos também inspirou o livro O Maior Crime da Terra, de Décio Freitas. E também o livro Cães da Província, de Luiz Antônio de Assis. Boa noite. Olá a todos do canal, eu me chamo Vitória, tenho 48 anos e esse relato se passou há muitos anos, quando eu saí da cidade de São Paulo. Bem, eu trabalhei muitos anos no centro de São Paulo, um lugar que era muita correria para tudo, e eu pegava ônibus e metrô às 4 da manhã para chegar no trabalho às 7 da manhã. Eu trabalhava em um supermercado e tinha que chegar lá bem cedinho. E tinha apenas um dia aleatório de folga na semana. E quando chegava em casa, eu não tinha tempo para nada, a não ser dormir e ir para o trabalho no dia seguinte. Eu morava sozinha, mas essa rotina de trabalho me causou alguns problemas psicológicos, como níveis altíssimos de estresse, bipolaridade, ansiedade e depressão. Nessa época, eu tinha uma amiga que era médica e, graças a ela, eu consegui me aposentar pelo INSS. Só que no começo foi muito difícil, pois minha aposentadoria vencia a cada 3 meses e os fiscais do INSS iam regularmente na minha casa para ver a minha situação financeira e se eu realmente não estava em condições de trabalhar. Olha, conseguir se aposentar em São Paulo por bipolaridade aos 30 anos é algo quase impossível. Até que a minha amiga médica me deu a ideia de mudar para o interior. Assim, eu poderia alegar que, devido aos meus problemas, eu precisava de um lugar calmo e tranquilo para morar. E também, o INSS dessas cidadezinhas é menos burocrático e o lugar que eu pretendia morar, eu duvido que algum fiscal do governo ia até lá, porque era literalmente o fim do mundo. Uma cidade chamada Itaju, com 3.000 habitantes, que fica a mais de 300 quilômetros da capital. Eu consegui alugar uma fazenda com uma casa enorme, e a fazenda ficava bem afastada da cidade e de difícil acesso. O aluguel era R$100 na época, pois o salário mínimo era 260. E na fazenda estava incluso água e luz, então me sobraria R$160 livre para mim viver ali em paz pelo resto da minha vida. A fazenda era enorme, com celeiros, currais, chiqueiros, e o casarão era de 2 andares com vários quartos, tanto na parte de cima como embaixo, e tinha até escritório, e ao todo o casarão deveria ter por volta de 13 a 15 cômodos. E como eu era sozinha,
eu isolei vários cômodos da casa. Eu não entendi o porquê o dono estava alugando aquela fazenda tão barata. E não se surpreendeu quando eu falei que iria morar sozinha porque precisava de paz. E foi ele que insistiu para mim ficar, porque eu realmente não queria um lugar tão grande assim. Eu fiquei bem desconfiada. Achei que a casa estava em ruínas, ou ia ter alguma surpresa desagradável, mas não. A casa só estava cheia de poeira, mas estava conservada, e para melhorar ainda mais, quase todos os quartos tinham roupeiros embutidos, com espelhos enormes, camas com colchão, chuveiro nos banheiros, lâmpadas e armários embutidos na cozinha. Resumindo, estava tudo lá. Eu só comprei mesmo um sofá para a sala e um tanquinho de lavar roupas, porque até mesa de jantar e abajur nos quartos a casa já possuía. Mas o que me assustava era a iluminação, pois as lâmpadas eram bem antigas e dava aquele tom amarelado para a casa, com uma aparência escura, mesmo com as lâmpadas acesas. Ao passar dos dias, eu percebi que não estava sozinha em casa, pois eu escutava vozes de criança, choro de uma mulher e um homem gritando, e eu achei que eu estava ficando louca. Eu não estava. O meu problema psiquiátrico era claustrofobia e bipolaridade, mas acabei ficando louca, pois no começo eu saía para tomar banho no riacho ali perto, cuidar dos animais da fazenda, que agora eram meus. Porém, eu comecei a me interagir com os fantasmas da casa, e os cães da fazenda não entravam dentro de casa, e o meu gato se arrepiava todinho quando estava em casa e acabou sumindo. Na fazenda, ainda tinha a casa do caseiro. Uma casa de 3 quartos, sala, cozinha e 2 banheiros. Mas eu nunca me interessei de ir lá. Até porque não morava ninguém lá. O dono também disse que ele pagava um homem para ir lá uma vez na semana cuidar dos animais e ver se estava tudo em ordem com a casa. Ele fazia isso durante o dia e ia embora antes do anoitecer. Mas como eu ia morar lá, eu aceitei essa responsabilidade em troca desse desconto no aluguel, que foi R$50 de desconto na época. Uma semana depois, se mudaram 3 homens para a casa do caseiro. Eles diziam que eram irmãos e moravam ali há muito tempo. Eu fiquei sem entender nada, pois o Otávio, o dono da fazenda, ele nunca me falou sobre eles. Mas eles pareciam conhecer o lugar e o dono, e eram bem simpáticos. Então eu até gostei, porque agora eu teria companhia, pois fazia dias que eu não via ninguém. Eu peguei amizade com esses homens e contava para eles sobre as pessoas que eu via na casa. Uma mulher sempre chorando, uma criança muito arteira, que era uma garotinha, e um homem que andava sempre com a cara fechada e brigando com essa mulher. Bem, um dos irmãos, que se chamava Vitor, ele disse para mim rezar sempre que eu visse isso, pois o que eu via eram espíritos errantes, pessoas que morreram naquela casa, e não era bom eu me interagir com eles. Ele também disse que o marido ciumento deu cabo na filha e na esposa. Ele também disse que no segundo andar da casa ficava um depósito de materiais de construção da casa, como papéis de parede, tintas, martelo, etc. E nesse depósito que se encontra o pior fantasma da casa. Se bem que fantasma não estaria muito certo. Isso está mais para demônio, disse o Fagundes, interrompendo o seu irmão Vitor. Bem, a casa tinha somente uma regra imposta pelo Otávio,
e dizia o seguinte: não entrar no depósito do segundo andar e nem sequer abrir a porta, pois dizia o Otávio que o lugar era bem velho e o chão estava precisando de reforma. O Vitor dizia que aparentemente essa entidade, fantasma ou demônio, ela deu uma dor de cabeça boa por muito tempo, até que alguém conseguiu o trancar ele lá em cima no segundo andar. E parece que foi um residente que ficou aqui por um pouco de tempo. E dizem que depois que ele trancou o demônio lá em cima, ele falou que iria embora e que não voltava nunca mais para a fazenda. Ele cortou completamente o contato com os amigos que ele tinha feito aqui, e hoje em dia ninguém sabe onde ele está. Nós raramente entramos lá dentro do depósito, dizia os irmãos, só quando realmente precisa ir lá buscar alguma coisa. E quando vamos, nós não demora mais do que alguns minutos. Entramos correndo e saímos voando de lá de dentro. E como esses irmãos aparentavam ser brincalhões, eu sempre pensei que era mais uma história só para me assustar. Mas por outro lado eu acreditava, porque eu via a tal família que supostamente foi morta na casa. E como eu era sensitiva, eu sabia que eram espíritos, mas o que me passou a preocupar foi o suposto demônio no depósito do segundo andar do casarão. O tempo foi passando e eu me acostumei tanto com os fantasmas da família na casa que eu me interagia com eles. E sempre no final da tarde, quando os irmãos chegavam do trabalho, eles iam até o casarão ver se estava tudo bem comigo. E 2 meses depois, por volta de 10 da manhã, eu recebi a visita de algumas testemunhas de Jeová em minha porta. Eu fiquei muito feliz, porque eu adoro assuntos relacionados à Bíblia. Aceitei um estudo bíblico semanal com eles, e 2 mulheres iam toda quinta-feira por volta das 16 horas para fazer o meu estudo bíblico. Eu adorava, pois assim não ficava sozinha em casa, mas as 2 pioneiras ficavam assustadas com a casa e oravam muito pedindo proteção para mim, e sempre iam embora antes do anoitecer. Certo dia, nós estávamos lá quietos, estudando a Bíblia, quando eu comecei a ouvir barulhos no andar de cima. Eu olhei para uma das mulheres, que se chamava Cristiane, e falei: eu acho que deve ser a minha gata. Ela aparece e desaparece misteriosamente. E comecei a rir meio sem graça, porque eu não podia falar a verdade sobre o demônio do depósito. Se eu falasse, elas nunca mais voltariam na casa. A Cristiane e a Maristela olharam para minha cara e falaram: isso é barulho de alguém andando lá em cima, e não de gato. Tem mais alguém aí? Ninguém, não tem ninguém, eu disse. E quem está lá em cima do depósito? Maristela perguntou e parou de ler o livro, que era um livro amarelo chamado A Bíblia Ensina. Ela olhou para minha cara e falou: não é quem, é o quê? Pois ela sentiu um arrepio com aquilo, e aquilo lá em cima parecia se zangar quando elas liam a Bíblia ou oravam, e não era a primeira vez. Ela também falou que se eu estivesse pensando que era rato ou gato, que era para prestar atenção no som, pois era o som de alguma coisa grande andando e de vez em quando arrastava alguma outra coisa pesada. O que realmente era verdade. O que fazia aquele som não era nenhum animal. Cristiane insistiu para que eu a levasse até lá em cima, para ela mesmo ver o que era. Ela encheu tanto que eu acabei levando ela. E quando nós abrimos a porta, o depósito estava completamente gelado.
e dava para ver a respiração saindo da boca, e era verão. A Cristiane perguntou se tinha algum ar-condicionado ligado lá dentro, e eu falei que não, e que quando estava frio assim, era bom não deixar a porta aberta. E quando a Cristiane estava fechando a porta, a Maristela e eu conseguimos dar uma última olhada lá dentro, e Maristela jura que viu uma sombra escura lá no fundo, indo na direção da porta. Cristiane trancou a porta, e as duas ficaram tremendo de medo, enquanto eu fiquei mais um tempinho lá para ver se ouvia algo. E quando as duas religiosas e eu estava virando para descer para o primeiro andar, nós vimos a maçaneta da porta girar bem devagar, como se tivesse alguém testando para ver se a porta estava destrancada. E depois que elas viram isso, elas saíram correndo da fazenda e nunca mais voltaram lá para cima e nem quiseram mais comentar esse assunto comigo. Eu perguntava para os irmãos que moravam na casa do caseiro, e eles também não gostavam de falar sobre o que tinha lá dentro. Era muito difícil conseguir fazer eles falarem alguma coisa sobre o assunto, e quando eu ligava para o Otávio, a única coisa que ele repetia sem parar é para ninguém ir mexer lá em cima. E quando eu falava para o Otávio dos irmãos que moravam na casa do caseiro, eu sentia ele pelo telefone assustado. Então, ele mudava de assunto e desligava em seguida. Um belo dia, chegaram um grupo de testemunhas de Jeová na minha casa. Eu os recebi muito bem, pois era um grupo com 2 anciões, alguns pioneiros e até um superintendente de circuito. Eu me lembro que eles pediram para mim arrumar as minhas coisas, que eu ficaria morando um tempo na casa da Cristiane. Eu fiquei sem entender nada. Por que era para mim sair dali? E foi quando eles explicaram que a casa estava repleta de demônios. Eu acreditava que eram espíritos vagando pela casa, mas eles não acreditavam na existência de uma alma após a morte. Eu falei com eles que eu não estava ficando louca, pois os irmãos que moravam na casa do caseiro também estavam cientes dessas assombrações, e o que eles disseram desta vez me gelou a espinha. Eles disseram que esse tal de Otávio estava me enganando e me fez ficar em uma casa que pertencia ao maligno, e que não existia ninguém morando na casa do caseiro. Como não? Eu respondi. Se eu falo com eles todos os dias. Então, levei todos lá para tirarem a prova e adivinhem. A casa do caseiro estava completamente vazia. Não havia sinais de nenhuma alma viva lá há anos. E eu senti um frio percorrer o meu corpo. Então peguei as poucas coisas que eu tinha e fomos embora daquela casa, assim que começou a anoitecer. Mas parece que a casa não queria me deixar partir, pois a porteira da fazenda se trancou sozinha, e só mediante muita oração que a mesma se abriu. E da caminhonete que eu estava, quando eu olhei na direção da casa do caseiro, eu vi os 3 irmãos sentados no alpendre, conversando, como eles sempre ficavam. E quando eu ia avisar o pessoal que eles estavam lá, imediatamente eles desapareceram como fantasmas. Bem, hoje eu moro em um lugar bem tranquilo. Sou testemunha de Jeová não batizada e não gosto muito de tocar nesse assunto. Até porque quem presenciou tudo não gosta de ouvir essa história. Talvez seja por medo, receio ou descrença, eu não sei. Só sei que tudo que eu contei aqui foi bem real. Boa noite.
Olá, Rafael, boa noite. Eu me chamo Nicola, tenho 17 anos e moro no estado americano de New Hampshire, na área suburbana do sul. O meu pai é americano e a minha mãe brasileira, e devido a isso eu tenho dupla nacionalidade. Quando eu era mais jovem, por volta de 2015, eu morei no Paraná, no Brasil, na casa da minha mãe. Vivíamos em uma cidade chamada São Leopoldo, próximo à Serra do Mar e ao Parque Nacional Guaricana. Atrás da casa da minha mãe, havia um conjunto de florestas do Parque Guaricana, com algumas áreas não exploradas em nossa propriedade, pois vivíamos em uma fazenda que pertencia aos meus avós na época. Tínhamos um acre de terra, dominado por araucárias e pequenos riachos. E sempre dava para ver o meu bairro ali do início da floresta. Tanto as fileiras de casas sitiadas, quanto uma rua do outro lado que não tinha casas nas laterais. Essa floresta sempre foi uma aventura para mim, e eu adorava estar nela. Era basicamente um entretenimento para mim. No entanto, do outro lado da rua, havia uma mata cheia de juvevê e erva mate. Um dia, quando eu tinha talvez 9 ou 10 anos, eu estava brincando nessa mata e tinha explorado todos os cantos dela. E decidi dar uma olhada nas outras matas do outro lado da rua. A estrada era ladeada por florestas dos dois lados, e havia uma casa de repouso para idosos na rua. Eu atravessei a rua, e no momento em que entrei nessa floresta, a minha mente estava me dizendo para sair. Eu tive a sensação de ser observado. No entanto, eu sempre fui curioso. Então, eu fui mais a fundo até chegar a uma parte circular mais fina da floresta. Não era uma clareira, mas era onde havia uma pilha de lixo bem à minha frente. Era apenas comida velha e roupas sujas. E perto do lago, havia uma pequena gruta, e eu juro que eu ouvi uns grunhidos abafados, como alguém pedindo por ajuda. Então eu fui me aproximando com cautela, me escondendo entre as árvores. Então eu logo vi um homem estranho vir adiante, e ele segurava uma espingarda e usava um sobretudo preto. E por sorte ele não me viu, e seguiu em direção à gruta, onde ouvi os barulhos. Agora, a minha voz interior estava gritando para que eu desse fora dali. Então, eu corri de volta pela floresta o mais rápido que pude até chegar à estrada. Voltei para casa e só assim me senti bem. E cerca de 4 ou 5 dias depois, eu estava meio entediado em ficar só em casa, então eu fui até a floresta novamente. Voltei com uma faca no coldre para explorar. Eu estava com a mão na faca o tempo todo. Eu tinha a sensação de ser observado, então andei olhando para todos os cantos e não encontrei ninguém. Mas eu encontrei dezenas de sapatos, e eles estavam velhos e podres. Havia também um fogão de acampamento, uma velha lata de propano, lixo de comida e uma panela velha. A parte que realmente me assustou, porém, foram todos os sapatos, todos os tipos deles. Sapatos bonitos, sapatinhos, tênis de corrida femininos, sapatos de bebê
e todos em diferentes idades, em estado de decomposição. Eu estava apavorado, mas continuei andando. Cheguei a um aterro de mais ou menos 35 metros, que escalei e encontrei uma área residencial acima dele. Havia uma cerca grossa sem portão e uma casa bem grande de madeira. Eu finalmente decidi ir embora, mas quando me virei para sair dali, escutei um grito vindo de dentro daquela casa. Era um grito de mulher. Então eu me aproximei e fui encostado pela parede do lado de fora da casa, até alcançar a janela e tentar ver o que estava acontecendo. E quando cheguei até a janela e espiei pelo canto inferior, e o que eu vi me deixou com calafrios até hoje quando eu lembro. Ali na sala havia uma mesa de 6 lugares e em uma das cadeiras estava uma moça loira e ela estava amarrada e machucada, assim como um cara que estava ao seu lado, nas mesmas condições que ela. E rente a eles, havia uma velha esquisita que servia o almoço, e um velho que segurava uma arma, e um cara monstruoso com a cara deformada, que deveria ter no mínimo 2,20 metros de altura. Ele usava um tipo de macacão marrom, e todos estavam sentados enquanto o velho fazia uma oração, quando a mulher loira interrompeu a oração com um grito. Então o velho se levantou e a esbofeteou. A moça e o cara que estava ao seu lado começaram a chorar e suplicarem por suas vidas. Bem, eu queria fazer alguma coisa, mas eu era apenas uma criança. O meu maior medo era de ser pego também, e tudo que eu consegui fazer foi ficar ali parado, em pânico, presenciando aquela cena. O velho falava sobre um tipo de caçada que ocorreria naquela noite e que ele soltaria a moça e o cara e dariam a eles 5 minutos para eles correrem e se esconderem. E esse era o tempo suficiente para o grandão, filho deles, se transformar na lua cheia e caçar os dois pela floresta. Porém, se eles conseguissem chegarem na estrada nesse tempo, a vida de ambos seria poupada. Óbvio que o velho disse isso só para dar esperança aos dois, pois primeiro, era impossível chegar na estrada com apenas 5 minutos, e segundo, eles nunca deixariam eles escaparem para depois eles voltarem mais tarde com a polícia. Eu estava super assustado, e a moça, como estava de frente para mim, ela conseguiu me ver e começou a fazer sinais com os olhos, tipo como se falasse para mim correr dali e buscar ajuda. O velho percebeu e logo olhou na minha direção. Eu me abaixei, mas todos fizeram silêncio, então eu presumi que ele me viu. Bem, eu não me importei com mais nada. Eu corri dali com toda a minha energia e corri como se não houvesse amanhã. E enquanto eu corria, eu percebia algumas armadilhas no chão da estrada que ficava próximo à casa deles. Elas estavam camufladas nas folhas, mas posso jurar que eram daquelas armadilhas de urso, que você põe o pé dentro e os grilhões se fecham. Por muita sorte, eu não pisei nelas e consegui sair da floresta. Eu contei tudo para minha mãe, para os meus avós e também contei para os meus tios. Os meus 2 tios pegaram as suas armas e foram no local que eu indiquei na floresta. Eles acharam a casa, porém, a moça e o cara estavam mortos.
ambos baleados na cabeça. E quanto aos velhos e o filho monstro, não havia nem sinal deles. A polícia foi acionada em seguida, e dali se iniciou uma longa investigação de pessoas desaparecidas naquele local. Foram encontrados várias ossadas de pessoas desaparecidas e também os pertences das vítimas naquela casa, mas quanto ao trio, eles simplesmente desapareceram. Esse crime abalou a nossa vizinhança, pois tudo aconteceu bem debaixo do nariz de todos e ninguém nunca suspeitou de nada. A minha família decidiu por continuar ali, afinal não tínhamos outro canto para ir. A fazenda era tudo o que tínhamos. 4 anos se passaram e isso já era meados de 2019. Eu esqueci daquela tragédia e já havia voltado para morar com meu pai em New Hampshire, nos Estados Unidos. Acontece que o meu pai também mora em uma área de florestas onde tem muitos pinheiros. Afinal, essa área fica bem próxima às montanhas do Apalache. Um final de tarde, eu estava dando um passeio de bicicleta pela área e foi quando eu vi um alce ou um veado. Bem, os alces são muito, mas muito raros aqui embaixo. E nesse dia eu estava na bicicleta e o meu cachorro me perseguindo. Eram quase 19 horas e as luzes das ruas estavam acesas. Eu cheguei perto de uma curva e entrei na trilha dessa floresta de pinheiros e carvalhos e pensei ter visto algo e congelei de terror. Parecia um cervo em pé e tinha uma barriga branca e gorda e pelos marrons nas costas. Ele estava olhando diretamente para mim e eu certamente vi a sua barriga, mas quando olhei para o seu rosto, eu não consegui distinguir o seu rosto. Eu tenho uma boa visão e deveria ter sido capaz de vê-lo, mas era como se a minha visão central tivesse sido subitamente alterada para a periférica e simplesmente se misturou com a floresta. O meu cachorro estava eufórico, mas ele não se aproximava da coisa. Eu podia ver o corpo e não a cabeça. Então, ele caiu no chão, ficou de 4, virou e correu na direção de uma cerca. Pois do outro lado da cerca há uma enorme fazenda. A floresta em que eu estava é apenas o fundo das casas da vizinhança. E o meu cachorro é um cão de caça que normalmente persegue qualquer cervo. Mas ele não perseguiu aquela coisa. Eu podia ouvi-lo fugir e o meu cachorro apenas olhava para ele enquanto ele fugia. Nesse dia, tudo que eu tinha passado lá no Brasil me veio à tona. Então, eu saí da trilha da floresta o mais rápido possível, e até hoje eu evito entrar em florestas. E quanto ao que aconteceu no Brasil, eu acredito que aquele cara gigante era um lobisomem e que os velhos sequestravam gente para roubarem os seus pertences, e no final, as vítimas serviam de comida para o filho que se transformava em lobisomem. E então saía a caça das vítimas. Porém, naquele dia que o velho me viu bisbilhotar, ele certamente saberia que eu voltaria com a polícia. Então, ele eliminou as 2 vítimas e se mandou daquele lugar com a família. Bem, Fael, este é o meu relato. E que isso sirva de exemplo e alerta para todos aqueles que gostam de se aventurarem em locais desconhecidos. Boa noite.